Olá! A finalidade desse nosso encontro hoje é falar a respeito de weight paint, ou pintura de peso. Esse vídeo é pré-requisito para os próximos, pois a partir desse aqui nós vamos falar mais a respeito de controles que estão disponíveis no Blender entre uma armadura e uma mesh. A pintura de peso é uma funcionalidade do Blender que oferece bastante controle. Ela estabelece uma relação clara entre os ossos e os vértices da mesh. Como nessas minhas postagens eu sempre me propus esclarecer os conceitos básicos, nós vamos começar com esse cenário que você está vendo aqui e depois a gente continua. Então você veja, temos o cubo padrão, portanto ele tem 8 vértices, e temos atrás uma figura que eu copiei do wiki do Blender. E eu usei, como você pode ver, aquela estratégia do Empty, que está no vídeo 123 dessa série de vídeos que estão postados, para colocar essa figura nessas duas posições. Veja bem, ela está em dois ângulos, de tal forma que eu rotacionar para qualquer ângulo, eu continuo vendo as figuras. Então, essa figura aqui, ela indica o peso que cada cor exerce. A página do wiki que existe essa figura é do Blender 2.4. Então, eu não tenho muita certeza sobre esses valores, mas a gente pode constatar, confirmar se eles ainda estão valendo, mudando do Object Mode para o Weight Paint, que é aquilo que nós queremos falar hoje a respeito. Bem, você pode observar, agora que nós passamos para o Weight Paint, que o cubo imediatamente ficou azul. Aqui estão as ferramentas do Weight Paint, a gente já fala um pouquinho a respeito delas, mas vamos esclarecer aqui essa relação dessa figura com essa cor azul aqui. Deixa eu colocar em 1, fica mais fácil da gente ver. Você pode ver que o azul que está no cubo corresponde a um peso zero. Peso zero é isso aqui, é esse botão aqui do Weight Paint. Então, se eu mantiver isso aqui em zero, eu vou pintar isso aqui de azul. E o significado disso é que a influência sobre os vértices é zero, isto é, nenhuma. Se, no entanto, eu quiser passar para uma influência total, que no caso aqui é o 1 e é o vermelho, eu vou passar esse aqui para 1 e eu vou começar a pintar os vértices de tal forma que eles acabam ficando vermelhos. Então, o peso agora é, e veja bem, ele não pinta atrás. Você precisa ir pintando. O peso agora é de 1, certo? Bom, esse aqui é o raio desse pincel aqui, que eu tanto posso mudar de tamanho aqui, tá? Quanto eu posso mudar aqui clicando em F, F de fechado. Aí eu regulo o tamanho do pincel. Tá? Shift F, eu regulo olha onde está escrito Strength, mudando. Eu mudo a força com que o pincel vai ser aplicado. Você percebeu aqui mudando, certo? Então, os dois atalhos são F e Shift F. Voltando aqui, você pode observar que eu começo novamente a pintar e eu vou pintando de azul agora, porque eu pus no zero, certo? Azul, azul e azul. E veja bem, ele responde quando eu coloco o pincel na onde tem vértices. Portanto, ele é uma pintura que
influencia grandemente os vértices. Vamos até olhar aqui, ó, no dado de objetos, ele formou um grupo de vértices. Por conta dele, eu não fiz absolutamente nada, tá? Esse botão aqui diz respeito à estabilidade ou tremulação do pincel. Nesse momento, não é uma coisa tão importante. E isso aqui é a forma dele se mesclar, dele se misturar com a pintura de baixo. Não vou falar disso agora porque o meu interesse é falar para você sobre a influência que essa pintura tem sobre os ossos. Então, essa é uma prévia para depois falarmos sobre os ossos. Quando for falar somente de weight paint, aí a gente entra em mais detalhes a respeito. Essas outras ferramentas aqui também serão vistas nesse outro tutorial. Outro dado que eu acho interessante você saber a respeito do weight paint é que você pode usar uma seleção de vértices para pintar somente os vértices que você selecionou. Como aqui nós temos somente 8 vértices, para demonstrar isso para você, eu vou voltar para o Edit Mode e eu vou selecionar essa figura inteirinha e eu vou subdividir. Vou subdividir, vou pegar, abrir aqui um pouquinho mais, subdividir em 10 vezes, que é o que ele faz aqui. O que é isso que eu falei para você? Que ele atua sobre uma seleção de vértices. Então, eu venho aqui, eu clico em A para desselecionar tudo, clico em C para escolher a ferramenta de seleção e seleciono esses vértices aqui. Agora, pense você num projeto que você tem uma armadura, que você queira selecionar só um pedaço do objeto, quanto isso é útil. Então, eu venho aqui, isso aqui eu selecionei, pronto. Então, eu me desfaço do modo de seleção do mouse, aí eu volto para o modo de pintura e aqui eu vou clicar nesse botão aqui, Face Selection Masking for Painting. Clicou aqui e ele vai mostrar aqui para você o que está selecionado. Então, eu estou com peso 0 e com um peso 0 ele vai pintar de azul. E para contrastar bastante para você, eu vou colocar um peso 1 que ele vai pintar de vermelho. Então, veja bem, é só eu passar isso aqui em cima dessa seleção que ele vai começar a pintar de vermelho. É só eu me dedicar um pouco que ele vai começar a estabelecer uma força total para essa figura na seleção que eu fiz, certo? Então, você já sabe mais ou menos, pelo que eu estou falando para você, uma forma de você usar. Ó, a força não está a 100%. Uma forma de você usar esse weight paint. Daí você pode desligar aqui e você percebe que você tem todo esse pedaço completamente selecionado, esse pedaço que foi selecionado, você tem ele com força 1, enquanto aqui a força é 0. Você pode também optar por números intermediários, portanto, você pode vir para cá e botar 0,5, por exemplo, você tem em torno de metade da força, isto é 0,5. E isso depois você vai entendendo melhor quando você entender o que isso significa para controle da armadura com relação aos vértices da mesh. Bem, pessoal, como eu não quero fazer um vídeo muito comprido, e eu acho que o weight paint é um negócio que é interessante que a gente entenda bem antes de começar a fazer a aplicação dele na relação com a armadura e com os ossos, eu acho que esse é um básico que dá para entender como é que você pode começar a manipular essa ferramenta, o weight paint, aqui no Blender, tá?
Então, no próximo vídeo, eu pretendo gravar já uma mesh com relação à armadura. Por enquanto, essas instruções básicas são as que eu vou oferecer para você. Espero que seja útil, que você goste. Você sabe que no início do meu vídeo sempre tem o e-mail que você pode entrar em contato comigo, e se você tiver dúvida e eu souber responder, com certeza eu farei. Até o próximo vídeo, então.